Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like para fortalecer. A gente tá com a meta aí de bater 90 mil inscritos, eu conto aí com a colaboração de todos. Então vamos para cima, dia 13 de junho, tá? Terça-feira, Corinthians retoma aí os treinamentos hoje, né? Depois de 2 dias de folga, no domingo e ontem na segunda-feira, tá? Então temos aí treinamentos de terça-feira até a próxima quarta-feira, né? Que é o dia 21, o retorno do Corinthians aí ao Campeonato Brasileiro no Clássico contra a equipe do Santos, certo? Peço que me sigam também nas redes sociais, Instagram, TikTok, Quai, Twitter, todos os links aqui embaixo na descrição. Vamos pra cima e, editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Bom, rapaziada, primeiramente queria comentar aqui sobre uma entrevista do nosso camisa 10, tá? O Roger Guedes. Após o jogo contra o Cuiabá, tivemos um grupo de torcedores ali que ficou em frente ao portão, né, da saída principal do estádio, tá? Para protestar aí na saída do ônibus, depois do empate em 1-1. E beleza, passou, teve o protesto, o pessoal cantando e tudo mais, ok. Posteriormente, o Roger Guedes veio e falou: a gente precisa do torcedor ao nosso lado. Já tem muita gente contra. Se o próprio torcedor vir contra, aí vai ficar difícil. Não iremos sair dessa situação se todo mundo ficar contra. A gente sabe que futebol é difícil, ainda mais com a camisa do Corinthians, mas teremos 10 dias para trabalhar bastante, ajustar. O que está faltando é futebol, é a bola, e vamos ajustar isso aí. Pô, Roger Guedes, eu poderia até concordar com você se você estivesse jogando em qualquer rival nosso aqui. Qualquer um, tá? Estivesse jogando no Flamengo, no Atlético Mineiro, eu ia concordar. O problema, cara, é que você tá no Corinthians. Você vem para um jogo sábado à noite contra a grande equipe do Cuiabá. A grande equipe do Cuiabá. A torcida coloca 40 mil pessoas para cantar, para apoiar, para incentivar. E você vem falar que o torcedor tá contra. Pô, se tivesse contra, tinha 20 mil pessoas lá. O estádio tava vazio. Olha o preço do ingresso. Olha o futebol que vocês estão jogando. Olha a média de público do Corinthians na Neoquímica Arena. E você vem falar que a torcida tá contra? Pô, aí é brincadeira, rapaziada. De verdade. De verdade. Já temos 10 rodadas. E o time tem 9 pontos. Tem mais rodada do que pontos. E a torcida continua mantendo a média de 40 mil pessoas por jogo. E tem que ouvir de um dos atletas que o torcedor tá contra. Se vier contra, vai ficar difícil. A gente precisa do torcedor ao nosso lado. Mas, para ficar mais do seu lado, só se o torcedor entrar em campo. Só se entrar em campo, vestir a camisa e jogar. Porque eu não sei mais o que dá pra fazer. Vai jogar fora. Lá em Quito, no Equador, a torcida tá lá, 2 mil pessoas. Pra ver aquela vergonha. Vem o Brasileirão, tá aqui. Lá contra o América Mineiro tinha mais torcedor do Corinthians do que do América. Volta outro jogo em casa, 40 mil pessoas. O que mais tá faltando, Roger? O que mais tá faltando pro torcedor estar ao lado do time? Aí teve outra coisa que ele falou, ó. Não iremos sair dessa situação se todo mundo ficar contra. Sabe quem é o todo mundo que tá contra? Duílio, o Alessandro, a diretoria. Eles estão contra o Corinthians. Não sei nem se estão contra os jogadores, mas estão contra o Corinthians. Então, ao invés de cobrar a torcida, por que vocês não cobram os gestores? Por que não chega no Duílio? Ô Duílio, que planejamento é esse aqui, ó, de efetivação do Fernando Lázaro? Que a gente não entendeu.
Ou seja, o Duílio não tem planejamento. Mas não vai existir essa cobrança lá dentro. É mais fácil criticar o torcedor, que bate 40 mil todo santo jogo. Quero saber a opinião de vocês, rapaziada. O que acharam aí dessa declaração do Roger Guedes cobrando a torcida, né? Falando que a torcida tem que ficar ao lado do time, como se a gente não tivesse. Bom, temos aqui uma novidade também sobre a questão das eleições no Corinthians, tá? Nesse momento, a chapa da Renovação e Transparência ainda vive um impasse, tá? O André Negão, até o momento, é o principal nome, tá, para concorrer aí às eleições. Só que tem muita gente contra a candidatura dele, tá? Inclusive dentro da Renovação e Transparência. Ele não é unanimidade lá. Então por isso que ainda não lançou a campanha, tá segurando, tá? Então ele tem muita rejeição entre o grupo de sócios, tá, do clube. Então a Renovação e Transparência tá com medo de lançar a candidatura dele e perder, tá? De lançar e perder. Outro ponto sobre a história do André Negão é que ele já tem uma condução coercitiva, tá, na Operação Lava Jato, e ele também já foi preso por porte ilegal de armas, tá? E aí a própria Renovação e Transparência tá com medo de que isso seja usado na campanha, tá, dos rivais, né, dos opositores e tudo mais. Então tá esse impasse ainda, por isso que a Renovação e Transparência ainda não lançou o candidato, tá? Eles estão estudando, o André está buscando apoio, aquilo, mexendo nos bastidores. E aí um ponto, cara, que me chamou muita atenção. Em 2020, final de 2020, né, que foi a última eleição, o Duílio foi eleito com 1.080 votos. 1.080. O segundo colocado foi Augusto de Mello com 940. Ou seja, 140 votos foi a diferença. O terceiro colocado foi o Mário Gobi, não lembro agora o número de votos dele, mas foi um número considerável. E aí a situação que fica é a seguinte: será que se não tivesse o Mário Gobi, o Augusto de Mello não teria força para ganhar a eleição? Uma vez que a campanha do Mário Gobi, que já foi até presidente do Corinthians, pela chapa Renovação e Transparência, a campanha dele em 2020 foi que ele era oposição da Renovação e Transparência, tá? Ele era oposição e não sei o quê. Então, ou seja, o pessoal que não queria votar na Renovação e Transparência se dividiu entre Augusto de Mello e Mário Gobi. Se tivessem se unido, tivesse deixado um candidato só, que na minha opinião seria o Augusto Mello, pô, ele teria grandes chances de vencer o Duílio. Então essa segregação na própria oposição deu forças pro Duílio e elegeram o presidente, tá? E aí, corta para 2023, o Mário Gobi volta para Renovação e Transparência. Aí a pergunta que eu faço é bem simples. Que oposição era essa do Mário Gobi? Que oposição era essa? Que rodou uma gestão e ele já voltou para Renovação e Transparência. Se arrependeu. Viu que não dava. Viu que fora dos caras ali ele não teria força. Ele achou que o nome dele estava grande. Não, não era. Você estava forte porque você estava embaixo da asa do Andrés. Tava todo mundo ali. O Mário Gobi foi candidato da Renovação e Transparência, foi eleito, foi presidente do Corinthians. Achou que tinha nome, que tinha história, que tinha bagagem. Teve menos votos que o Augusto Mello, tá? Que inclusive vem muito forte para essas eleições. A gente, teria que debater muitas coisas sobre essa eleição, tá? Um clube que tem 30 milhões de torcedores, um presidente eleito com 1.080 votos. Faz sentido? Faz sentido. 1.080 votos. Não dá nem 1% da nossa torcida. Nem 1%. Então assim, cadê a democracia? Cadê o direito de voz do torcedor? Não tem. É sempre no grupinho deles. Quem vota quem é sócio do clube, não é sócio torcedor, é sócio do clube social, tá? Lá do Parque São Jorge. Tem direito a voto. Vai lá, elege o presidente. Não avalia, não vê, não ouve a torcida. 1.080 votos
elegem um presidente para um clube de 30 milhões de torcedores. Esse é o Corinthians, quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Bom, agora quero trazer uma novidade importante, tá? Pra gente que acompanha aí as crias da base do Corinthians. O Robert Renan foi convocado para a seleção brasileira, tá? A seleção principal. Vai fazer aí amistosos contra Guiné e Senegal, tá? Dias 17 e 20 de junho, tá? Atualmente, obviamente, o Robert Renan está no Zenit, tá? E o Ramon Menezes, que é o técnico interino aí da seleção brasileira, o convocou, tá? O convocado inicialmente era o Nino do Fluminense, tá? Mas aí ele sentiu uma lesão no jogo de domingo contra o Goiás, né? Que foi o jogo mais tarde, 11h30. E aí, o Ramon Menezes chamou o Robert Renan para o lugar do Nino, tá? Lembrando que a segunda convocação do Robert Renan, ele já tinha ido para o jogo contra o Marrocos, né? Que ele ficou aí no banco, foi o primeiro jogo aí depois da Copa do Mundo. Então, o Robert Renan, depois da Copa, já engata a segunda convocação consecutiva. 2 convocações, 2 presenças aí do Robert Renan. Tomara que tenha um futuro brilhante aí com a camisa da seleção brasileira. É um jogador aí que tem muita qualidade, um zagueiro canhoto, um cara muito humilde, tá? Muito humilde, pelo que a gente viu aqui também no Corinthians. E é isso, rapaziada. Uma boa sorte para ele, que tenha a sua valorização e que consiga uma grande negociação, quem sabe já agora no mês de julho, né? Tomara que já dê uma valorizada no Robert Renan para chegar um dinheiro pro Corinthians, família. Quero saber a opinião de vocês. Bom, agora falando sobre o mercado da bola, a equipe do Fluminense está de olho na contratação do zagueiro Balbuena, tá? O atleta nesse momento está afastado da equipe do Corinthians. Ele tem um contrato de empréstimo até o fim de junho, tá? E aí, caso o Corinthians quisesse a continuação do atleta, né, a permanência dele, teria que negociar novamente com o Dínamo de Moscou ou buscar uma contratação em definitivo e tudo mais, aquela negociação que a gente já conhece. Pelas atuações do Balbuena, desde o finzinho do ano passado, a nossa diretoria, a comissão técnica, na verdade, optou pelo afastamento do atleta. Foi realmente, o Balbuena estava muito mal. Muito. Absurdo. Não acertava nada. Tanto em saída de bola, quanto em marcação, jogada aérea, nada. Ah, mas ele é experiente, nem isso ele estava sendo. De verdade, rapaziada, de verdade. O Balbuena com 31 anos, eu tinha expectativa enorme sobre o retorno dele. O zagueiro de seleção paraguaia, jogou um tempo na Europa, né, na Premier League, foi pro Dínamo de Moscou, tava com expectativa lá em cima. E ele não correspondeu. Essa é a grande verdade. O Balbuena chegou e não correspondeu às expectativas, tá? Por isso foi afastado, retorna aí pro Dínamo de Moscou no meio do ano ao fim do empréstimo. E o Fluminense já está de olho nessa negociação, tá? Pelo interesse aí do Fluminense, eles querem que o Balbuena consiga uma rescisão amigável com o Dínamo de Moscou para que ele chegue de graça ao Flu, tá? É uma negociação difícil, tem a questão da cláusula da guerra, né? Pelo futebol russo lá, o futebol da Ucrânia. Tem a questão que o Dínamo de Moscou comprou o Balbuena e aí perderia o atleta de graça. Então, os caras não querem perder o jogador de graça. Querem pelo menos uma compensação financeira. O Corinthians já pulou fora, tá? Tem o Flu interessado. Então, essa negociação ainda vai se arrastar por um tempo, tá? O Balbuena tem vínculo aí até 25 de junho. O Balbuena tem vínculo aí até junho de 2025, tá? Então, mais 2 anos de contrato aí com o Dínamo não é uma questão tão simples assim. Tá acabando o contrato, libera o atleta. Mais 2 anos de contrato. Isso que ele já tá emprestado pro Corinthians há 1 ano. Tá? Então, assim, é uma negociação difícil para o Flu. Agora envolvem apenas Fluminense, Balbuena e Dínamo de Moscou, né? O Corinthians, a partir do final do empréstimo, não tem mais nada a ver com essa negociação. E eu quero saber a opinião de vocês. O Corinthians deveria insistir na permanência do Balbuena ou fez correto no afastamento do atleta? Bom, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Rapaziada, o lateral esquerdo brasileiro Renan Lodge, que atualmente está jogando no Nottingham Forest, estava jogando, né, já que encerrou a temporada europeia,
Ele pertence ao Atlético de Madrid, tem contrato até junho de 26. Então o Balbuena tinha 2 anos de contrato, o Renan Lodge tem mais 3 anos de contrato. Foi um lateral que saiu aqui do Atlético Paranaense, né? Foi pro Atlético de Madrid. Foi destaque demais no Atlético Paranaense. Foi pro Atlético de Madrid, titular e tudo mais, teve sequência. E aí de repente começou a cair. Ele caiu, até ser emprestado. E aí a situação no momento é a seguinte. Renan Lodge está com 25 anos. 25 anos. É um jogador jovem, passagens pela seleção brasileira. E ele pensa, tá, em retornar ao futebol brasileiro. Ele viu que no futebol europeu tá difícil para ele, tá? Foi emprestado aí para um clube da Premier League, um clube de segundo ou terceiro escalão, que não briga por praticamente nada. E aí ele falou, pô, tá difícil, tá? Renan Lodge busca um retorno ao futebol brasileiro. E qual que é o problema? Temos Corinthians de olho, Santos, Palmeiras, Flamengo e Atlético Paranaense. Todos nesse momento buscariam uma negociação por empréstimo. A não ser que o Atlético de Madrid seja bonzinho e fale, ó, vou rescindir o contrato com o Renan Lodge e ele fica livre no mercado. Aí é outro tipo de negociação. Se ele ficar livre no mercado, beleza, bacana. Aí dá para negociar, contratar em definitivo. Caso contrário, esses clubes, os 5, né? Os 3, São Paulo, Flamengo e Atlético Paranaense, buscam uma negociação por empréstimo com o Renan Lodge, certo? Para mim, é um jogador de muita qualidade, 25 anos. Primeiro ponto que eu veria, qual que é o salário desse atleta? Tá? Se conseguisse uma negociação por empréstimo. Qual que é o salário desse atleta? Se for um salário que cabe no nosso bolso, seria interessante. É um atleta muito bom de bola, tá? Qual que é a condição física? Por que que ele não deu certo na Europa? Por que que ele não tá rendendo na Europa? Qual que é o problema? Tá? A gente já viu aí um monte que retorna. Alguns dão certo, outros não. Outros não. Depende da avaliação da comissão técnica. Qualidade o Renan Lodge tem de sobra. De sobra. E aí, por isso que eu fico pensando, ele, com a qualidade dele, tem condições de ser titular no Atlético de Madrid ou em algum outro clube da Europa, como o Nottingham Forest. Tá? Então, assim, qual que é o motivo desse desejo do Renan Lodge em retornar ao Brasil? O que aconteceu? Por que ele não está rendendo? Por que o Atlético de Madrid emprestou o atleta? Tem que entender esse motivo e avaliar. Faz sentido trazer o atleta para o Corinthians ou não? Se fizer sentido, eu estaria bem feliz, tá? Se não tivesse nenhum grande problema aí com o Renan Lodge, ele pudesse atuar e tudo mais, eu contrataria o atleta para o Corinthians e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão. Até mais, um forte abraço e vai Corinthians!